Olá, pessoal. Estou aqui de volta e hoje eu gostaria de conversar com vocês sobre algo que foi muito importante na minha vida e tem me ajudado tremendamente, fez com que a minha visão, né, da vida, das pessoas mudasse bastante. E eu gostaria de compartilhar com vocês e também sentir o desejo no coração de não só compartilhar minha experiência, mas também compartilhar algumas lições desse curso tão maravilhoso para aqueles que sentem que também estão na busca, né, de algo mais. Bom, contando um pouquinho da minha história, e como que eu fui chegar nesse curso, né, que para mim representou e tem representado muita coisa. Bem, eu nasci, num lar, onde meu pai é pastor, minha mãe pastora, meu avô, sempre foi, um líder de grande porte, bispo e fundador de uma igreja, de uma denominação, Igreja Metodista Wesleyana, e com isso eu cresci, né, dentro de um ambiente aonde aonde a presença de Deus foi sempre muito presente, muito visível, muito até mesmo, posso dizer quase que palpável, né. E eu cresci com o exemplo dos meus pais, que meu pai hoje é um bispo também, minha mãe pastora, e eu cresci com esse exemplo que me levou a também desejar, né, seguir este caminho e também levar esse amor, essa paz para as pessoas. E foi quando eu, fiz a minha faculdade de teologia, ah, comecei a trabalhar na igreja e fui ordenada pastora, e realmente senti muita alegria de ver tudo isso e servir a Deus dessa forma. Diante dos desafios que eu comecei a encontrar diante de tantas diferenças entre as pessoas, aquilo também me levou a estudar sobre o ser humano, que foi aonde eu me vi também sendo muito enriquecida com a faculdade que eu fiz de psicologia cristã, que eu fiz o bacharelato dela, depois fiz o mestrado dela, me tornando psicóloga, né, e conselheira cristã, como a gente chama aqui, e conselheira clínica cristã, melhor dizendo, e isso também foi algo que me, tocou e que ajudou tremendamente dentro da minha não só dentro da minha, do meu trabalho na igreja como pastora, mas também na minha prática clínica, que naquele momento era onde eu estava realmente colocando toda a minha força. Diante, das falhas da terapia, da psicoterapia, eu me vi também no desejo de ver algo mais, alguma coisa que pudesse, ah, fazer com que as pessoas tivessem alguma motivação para seguir em frente, para não ficar anos e anos e anos em terapias e etcétera. Foi quando eu, quis muito conhecer sobre o coaching, então eu fiz o coaching também, fiz o coaching e comecei a trabalhar com várias técnicas de coaching. Foi quando eu achei a PNL, fiz a PNL, né, peguei, né, o mestrado em PNL, Master in Practitioner, e fiz a PNL também. Amei a PNL, amo, trabalho com ela e trabalho dentro da minha área também. Depois disso, eu gostei muito também do EFT, que é uma acupuntura emocional, que para mim foi muito importante na vida de várias pessoas que eu tratei, que tinham problemas de vícios, vários diversos problemas, de traumas, e também peguei a minha certificação com o EFT, que é o tapping, que é o Emotional Freedom Technique, né? Então, por muito também ajuda na minha prática em tudo isso, mas em todo esse tempo, né? E eu passei por várias enfermidades e senti realmente que tudo que eu sabia, né, até então, estava me levando simplesmente a sobreviver às minhas situações, e que eu sabia que existia algo mais, alguma coisa mais que pudesse fazer com que eu passasse por aquela situação e não vivesse simplesmente na sobrevivência, mas que eu fosse um pouco além. Então foi aí, né, que depois de passar por uma depressão muito forte, uma depressão muito profunda, né, que mesmo sabendo, conhecendo,
a Deus, conhecendo, técnicas, conhecendo várias técnicas de psicoterapia, PNL, coaching e tudo mais, eu me vi numa situação aonde a depressão realmente, veio de forma muito grande. Graças a Deus eu tive, pessoas especiais na minha vida que participaram deste momento comigo, que me apoiaram, que me ajudaram, né, que realmente estenderam a mão, né, porque eu sempre digo que a depressão, ela não é um sinônimo de fraqueza, muito pelo contrário, né, a depressão nada mais é do que você foi forte por muito tempo e chega um momento em que você não aguenta mais, né, e foi um momento muito importante na minha vida, aonde eu pude realmente me ver, e hoje eu entendo, assim, perfeitamente quando uma pessoa chega para mim hoje e diz: "Eu estou deprimida, eu estou vivendo dessa forma", eu entendo, perfeitamente como essa pessoa se sente. E depois disso, né, eu fui fazer um curso para spiritual coaching. Na verdade, eu sempre, acreditei e acredito que existe algo muito além, né, do que os pensamentos, do que as terapias, do que as reprogramações, existe algo muito além, né, e esse algo é Deus. Então foi, baseado nesse momento em que eu fui buscar minha certificação para spiritual coaching, que eu me deparei com um curso, e eu achei interessante, já me chamou a atenção pelo nome, porque o curso dizia que era um curso de milagres. Então daí eu pensei: como assim, fazer um curso de milagres?", né, e foi quando eu me deparei com um livro enorme, né, um livro grosso assim, né, com muitas e muitas páginas, e eu comecei a ler aquele livro, eu comecei a me achar interessante e comecei a ler, e a primeira coisa que me chamou a atenção foi que o livro, ele mostrava de uma maneira prática que nós somos, né, e vivemos milagres todos os dias, né. E uma das coisas que me chamou a atenção, por isso eu quis realmente mergulhar neste curso, foi que a base era realmente dizer o seguinte, que nós temos 2 caminhos, né, ou melhor, a gente tem um caminho onde a gente escolhe viver de 2 formas diferentes, né. A primeira forma é viver na forma do medo, né, e essa forma do medo é uma forma de separação de Deus, porque Deus é amor, né, ele é amor em essência. E quando nós estamos vivendo, observando a nossa vida com as lentes, os olhos do medo, nós realmente estamos perdendo tudo aquilo de maravilhoso e divino que Deus fez, porque Deus é amor, né. E eu percebi que a depressão, a ansiedade, todos os, vamos dizer assim, os maus, né, deste mundo, principalmente aqueles que eu estava lidando todos os dias, não somente comigo mesmo, mas com os meus pacientes, os meus clientes de coaching, era que havia um caminho onde nós estávamos trilhando, onde o caminho era o medo, né, e o medo ele faz com que você veja as coisas onde não tem, né, o medo ele só existe porque você acredita nele, né, e o que mais me chamou a atenção nesse curso é que eles mostravam que como que o medo nos separa do verdadeiro amor, né, como que o medo nos separa de Deus e como que o medo é egocêntrico, né, como ele faz a gente ver a vida com os olhos egóticos, né, e como que a gente se fecha para o amor quando a gente vive nesse medo. E foi aí que realmente eu me interessei, realmente resolvi, com todas as minhas forças, mergulhar, né, naquilo que esse curso tinha para me ensinar. E aprendi muitas coisas que eu vou estar compartilhando com vocês, né, a cada dia, mas uma das coisas que mais me chamou a atenção é que mostrava que os nossos pensamentos, né, eles eles podem nos destruir ou nos construir, e isso fica bem claro na Bíblia, né, quando a gente vê ali em Romanos, quando o apóstolo Paulo diz que nós, para conhecermos a perfeita e agradável vontade de Deus, nós temos que
renovar a nossa mente. E eu vi, né, através desse curso, de que quando os nossos pensamentos estão ligados ao medo, né, ele se torna um pensamento do ego, né, ele se torna um pensamento que vai contrário a Deus, porque Deus é amor, né, Deus é amor em essência. E isso foi transformando muito a minha vida, foi transformando muito a maneira com que eu enxergo a vida hoje e transformou também a, a maneira com que eu faço minhas decisões, né, as minhas escolhas. E e foi tão importante para mim cada lição, cada dia, que eu senti no meu coração um desejo de fazer essas lições com você, de te passar, né, aquilo que eu aprendi. Eu acho que eh, eu serei eternamente uma estudante, né, da escola de milagres de Deus, porque eu acho que a gente não. Dificilmente a gente chega aqui nessa terra a esse nível completo de amor incondicional, mas, daquilo que eu aprendi, tenho aprendido todos os dias, eu senti no meu coração de compartilhar com você. Então, se você quer fazer parte desse curso comigo aqui, né, eu te convido a participar das lições, a fazer os exercícios, porque esse curso é dividido em 2 partes, né. Na primeira parte, ele meio que tira, né, os significados, ele nos tira desse caminho do medo, que é o caminho onde normalmente nós andamos, né, o caminho onde tudo que a gente faz é porque a gente tem medo, né, então a gente aceita certas coisas porque a gente tem medo que não vão gostar da gente, ou que vai acontecer isso, ou que vai acontecer isso. Então, a primeira parte ele nos mostra como que nós vamos descaracterizar, né, a nossa visão sobre esse caminho do medo. E a segunda parte é quando a gente começa a aprender a andar no caminho do amor, né, que é o caminho aonde a gente sabe que as coisas acontecem naturalmente, porque o milagre é natural. A maior expressão disso é a gente olhar para a natureza e a gente ver como as árvores dão fruto, como as flores nascem, tudo naturalmente. E a nossa vida flui também de maneira natural, quando nós aprendemos a andar neste caminho do amor. Então, nós vamos fazer essas 2 partes, eu vou estar aqui com você fazendo essas 2 partes. E não somente isso, né, cada capítulo, cada lição, né, tem um exercício, tem algo que vai, nos mostrar de maneira prática como colocar isso na nossa vida. Então eu te convido, né, a participar deste curso que para mim foi, muito importante, né, para que eu conseguisse entender de maneira clara, né, que as minhas escolhas estavam com escolhas de separação e não escolhas de união com esse Deus maravilhoso que é amor e que nos criou e que nos fez a sua imagem e semelhança. Então te convido a participar com ele nesse curso comigo e nós vamos estar aqui capítulo por capítulo, né, exercício por exercício. E eu te falo, se você tem dúvidas, se você não entender muito bem, se você quiser saber um pouco mais, né, eu tenho trabalhado com muito daquilo que eu aprendi nele com os meus clientes de coaching, e eu tenho visto, assim, as mudanças tremendas na vida deles, e isso tem sido muito gratificante. Por isso eu sinto que vai ser também bênção e vai ser gratificante para a sua vida também. Então eu te convido a participar comigo, qualquer dúvida, você sinta-se à vontade em me escrever, em deixar seu comentário, em mandar um e-mail, porque nós estamos aqui, né, para servir a Deus e espalhar esse amor tão maravilhoso que habita e que dentro de nós e que nós temos que simplesmente chegar até Ele. Eu espero que você esteja aqui comigo nos próximos vídeos sobre isso e que Deus nos abençoe e nos ensine a cada dia a caminhar neste caminho do amor, neste caminho que nos traz uma paz que excede a todo entendimento. Deus te abençoe e um abraço para você.